Prometi que hoje contaria uma história, uma das minhas histórias de luta. Pois, aqui estou e vou contar uma história que poderia ter me levado ao livro de recordes. Sim, eu poderia estar no Guinness Book, porque eu acho que não há na face da Terra ninguém que tenha, por livre e espontânea vontade, passado 60 dias acampada, sozinha em um ponto de ônibus na porta de uma refinaria. Acreditem, eu fiz isso em 2010. Depois da minha demissão, logo da demissão, que foi uma demissão extremamente hostil, uma justa causa por e-mail, como se eu tivesse abandonado o emprego, eu estava afastada por acidente de trabalho. Então foi uma coisa muito perversa mesmo. E logo na demissão eu avisei, eu digo, olha, vocês não pensem que me demitiram doente, eu vou morrer em casa. Eu vou morrer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer escancarado, em via pública, para todo mundo olhar a cara de vocês, a culpa de vocês. Mas a minha opção é viver. Então, logo em janeiro, fui demitido em novembro, logo dia 11 de janeiro de 2010, eu fui para a porta da refinaria com um colchonetezinho, um lençol e um travesseiro. Só isso. Cheguei lá, os colegas vieram me perguntar o que estava acontecendo, me viram no ponto de ônibus, e eu disse, eu vou ficar morando aqui até a Petrobras pagar meus remédios. Gente, eles tiraram medicamentos, assistência médica e salário, tudo para o doente com várias doenças graves e ainda investigando outras doenças. Então eu disse, não, pelo menos os remédios eles vão ter que me pagar. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Então os colegas ficaram preocupados. Leninha, não faça isso, seu organismo não vai suportar tantos dias aqui na refinaria. Eu disse, olha, suportar por suportar, também não suporto ficar em casa numa situação dessa. Então eu disse, olha, estou de boa, vocês me conhecem, sou tranquilona, mas eu só vou sair daqui com meus remédios. Então os colegas que me conhecem bem perceberam que realmente eu não estava de brincadeira e ficaria. E aí, para minha surpresa, no outro dia pela manhã, nossa, foi tão emocionante. Chegou um carro de uma loja de móveis e perguntou onde colocar os móveis. Eu não entendi direito, aí deu o nome de um dos colegas que tinha comprado. Eles mandaram cama, colchão, mesa, cadeiras, um isopor enorme. Transformaram numa casa. E foi assim que eu passei 60 dias. A alimentação, esse isopor grande que eles compraram, nossa, a cada troca de turno na refinaria, que se dá de 8 em 8 horas, a cada troca de turno, os colegas vinham e colocavam gelo. Então ficava o tempo todo cheio de gelo. E aí um trazia iogurte, outro trazia suco, outro trazia água de coco, outro trazia frutas e biscoitos. Almoço e jantar era fartura. Vários colegas me ligavam informando, olha, vou almoçar com você. Então traziam a quentinha da refinaria mesmo. Quentinha que a gente chama aqui é marmita. A marmita da refinaria mesmo dividiam comigo. Uns iam almoçar em outra cidade, na volta deixavam comigo, né, um almoço que eles compravam para mim. Os ônibus, a frota da refinaria, parece que estou vendo, entrando e saindo, e os colegas pedindo ao motorista para parar para me entregar coisas. Até hoje eu quero saber quem foi que me entregou um pacote imenso de castanha de caju e ainda gritou assim, olha, coma só 3 por dia. Eu não consegui ver quem foi. Então foi mais ou menos assim. Petroleiros concursados e petroleiros indiretos, que são os petroleiros terceirizados, todos eles ali, vindo conversar comigo, me dar apoio. Fim de semana eles traziam os familiares. Isso mesmo, os familiares, esposa, filhos, e cada mesa de café da manhã que eles preparavam para mim, nossa. Então, gente, olha, o sabor dessas coisas só sente quem pratica. Então, às vezes as pessoas se assustam. Poxa, a Leninha fazendo um movimento isolado. Não é movimento isolado. Eu posso até começar sozinha, mas depois sempre ganha corpo de coletividade, sabe? As pessoas abraçam. As pessoas gostam de ver os lutadores. E foi assim que eu passei os 60 dias, a princípio dialogando com os colegas, mandando mensagem para a gerência da empresa, consegui cobertura da mídia, mas eu não gosto do veículo que fez a cobertura, por isso eu não vou nem mencionar, mas fez a cobertura boa. O título era Uma Mulher contra a Petrobras. Já não gostei do título, porque eu não sou contra a Petrobras. Eu estava contra a demissão praticada por gerente, por gestores. A Petrobras é uma empresa maravilhosa, que nós haveremos de resgatar. Nós que construímos, nós que fizemos aquela gigante, nós ainda vamos resgatar essa Petrobras. Então, ao longo desses dias, eu comecei a observar algumas coisas. Minha cabeça, gente, ela é muito, muito, muito focada e preparada para
verificar condições, situações adversas na Petrobras. Então eu comecei a ver uma carreta, ela é bem peculiar o formato dela. É uma carreta que traz catalisador carioca. E eu tinha feito uma representação no Ministério Público Federal justamente sobre o catalisador carioca. Eu disse, eu vou começar a observar quantas toneladas estão chegando. Olha, para encurtar a conversa, em 24 horas eu vi mais de 200 toneladas, porque cada carreta 27 toneladas, eu sabia isso, a carga dela. E eu vi 9, 10 carretas. Eu tenho vários vídeos e fotos dessas carretas. Então eu via passando, anotava. Por último, em torno de 200 toneladas. Eu disse, o que está acontecendo? Não tem como colocar uma carga dessa. Aí o que eu fiz? Esperei a primeira oportunidade de conversar com o motorista de uma dessas carretas. Chamei para tomar um café na minha casinha. Os colegas deixavam garrafa térmica lá. Nossa, eu tô falando aqui, tô vendo aqui tanta imagem bonita. Então, chamei o motorista para tomar um café. E nesse café fui conversando com ele para tentar descobrir e vi que a refinaria estava mandando, não estava entrando o catalisador, estava saindo o catalisador impregnado de metais pesados. Ele já é constituído de sílica e metais pesados e sai impregnado de metais e de hidrocarbonetos, que chama HPA, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são cancerígenos. Então estava saindo, levando para queimar em cimenteiras em Sergipe, toneladas e mais toneladas. Então eu avisei aos colegas de Sergipe para fazer uma representação no Ministério Público Federal. E outra questão também é o amianto, o asbesto, a fibra cancerígena, a fibra assassina, que eu queria saber já há algum tempo onde ela estava e vi que na refinaria havia uma empresa trocando, descobri onde estava, ela estava no isolamento de alguns dutos, e foi criminosamente trocado. Esse é um passivo que eu ainda vou trabalhar, porque os trabalhadores expostos e até os familiares precisam ser monitorados. Para vocês terem ideia, quem trabalha com amianto, quem trabalhou com amianto, precisa ser monitorado 30 anos após o término do serviço, de 6 em 6 meses fazer exames, porque ele pode ter uma fibrazinha no pulmão e tardiamente aparecer com câncer. Então eu consegui mapear isso. Eu não fiquei parada não, gente. Ouvia muita música, nossa. Tinha um engenheiro que ele estava com um problema grave, ele não podia ficar. Era para ficar em casa, mas ele não queria ficar em casa e ele não tinha condições de trabalhar, então ele ficava comigo. Nossa, ele levava tantas músicas, era época de pendrive, MP4, aqueles aparelhinhos, então eu ficava ouvindo música também. E eu passava os dias assim, ali deitada ou sentada, conversando com os colegas, fazendo novas amizades. E isso é outra coisa também que agrega muito. Você começa um ato desse com a cara e a coragem. Deus, a cara e a coragem. E quando você sai de lá, nossa, quanto você cresceu em sabedoria e informação, quanta troca você fez, né? Mas não foi tudo assim tão fácil, não. Teve um momento que, para tentar me eliminar dali, a empresa falou com os colegas da vigilância, os de segurança patrimonial, que eles não poderiam me deixar carregar o celular. Mas eles permaneceram fiéis e carregavam meus celulares sim. Da mesma coisa com o notebook. Por último, a segurança da Nordeste, uma empresa de segurança particular. Nossa, parecia que estava lá trabalhando para mim. Os rapazes, eu chamo de meninos, tão atenciosos. Então eles faziam uma ronda na área da Petrobras, mas estavam sempre ali ao meu lado. Inclusive depois intensificaram porque um dia à noite, umas 23 horas, eu vi que parou uma moto na minha frente, eu deitada. Quando eu levantei o corpo para saber, vi que tinha um carro com farol apagado, um carro Fiat preto. E o cara me falou assim, isso não vai continuar assim. Eu disse, como? Ele repetiu, isso não vai continuar assim. Aí foi quando o vigilante veio já em direção a ele, né, armado, e aí eles foram embora. Mas eu não tive medo não, tomei um susto, mas em momento nenhum pensei em recuar. Eu disse, olha, quem fez isso, se quisesse matar, tinha matado. Isso aí foi para dar susto. Susto tomei, e susto vai e passa. Agora a vontade de lutar, não passa não, meus amigos.
Então passei algumas adversidades. Para tomar banho era meio sacrificado. No início não tinha, não tem um banheiro, uma instalação que fica assim, logo na entrada da refinaria. Tinha sanitário e aí na pia de escovar os dentes, eu pegava um copinho de água e ia tomando banho, molhando, molhando. Os primeiros dias foram assim. Depois um colega, grande amigo, ele disse: Leninha, vai tomar banho no clube? No clube? Ele disse: lá tem um clube de empregados da Petrobras, que chamava AM, Associação Atlética Mataripe. Tem fotografias lá nesse clube. Então alguns dias eu almoçava no clube, todos os dias eu tomava banho no clube. Nossa, como é bom reviver essas histórias. Se no momento foi bom, quando eu conto, cada detalhe lembrado é maravilhoso. Então, meus amigos, ao final dos dias, eu ia, tomava banho, ficava ali ouvindo música. Cada turno que chegava, eu conversava com os colegas, recebia informações. Criei um código com os terceirizados para eles não se exporem na hora de contar os problemas para mim. Eu disse a eles que eles dissessem que estava vindo orar para mim. E realmente a gente orava, só que depois da oração eles me contavam os problemas que estavam afligindo a eles, e aí algumas coisas eu encaminhava anonimamente para resolver. Foi tempo de muita produção, foram 60 dias que eu consegui produzir alguma coisa para os colegas também. É tudo troca, né? Eles iam ficar comigo, eu me colocava à disposição deles, eles comigo também. Então foi assim, mas um belo dia a empresa mandou cometerem um ato criminoso contra mim. Um ato criminoso mesmo. Eu estava dormindo porque eu já comecei a ficar debilitada, tinha sudorese diurna, noturna também. Esse dia eu estava suando muito ali deitada, quando de repente cochilei. Quando acordei, sentindo falta de ar, estava tudo tomado de poeira. Tenho fotografias também, registros disso. Essa casinha onde eu estava, que era um ponto de ônibus, assim nesse formato mesmo de casinha, as paredes eram todas furadinhas. E mandaram fazer uma obra irregular atrás da casinha com escavadeira e caçamba. Então era pó fino subindo. Isso não é permitido. Então as normas de segurança exigem que para fazer esse tipo de manuseio do pó dessa terra tem que ser molhada. Então acreditem, eu demitida consegui interditar a obra. Chamei o engenheiro responsável, ele veio, tentou na arrogância levar no peito. Eu disse: olha, no peito você não leva aqui, ou você para, ou vai chegar aqui o delegado do trabalho e eu sei como trazê-lo para cá. E aí imediatamente ele parou, eu liguei para a refinaria, peguei no portão 1 o telefone interno e avisei, disse: olha, acabei de interditar uma obra do consórcio Mataripe. O colega, não posso dizer o nome, ele deu uma gargalhada, ele disse: Leninha, você demitida, você conseguiu parar uma obra? Eu disse: parei. Ele disse: olha, se você parou, tenho certeza que é porque estava irregular. Estou correndo aí para documentar. E documentou e a obra ficou parada. Mas ao fim desse dia eu comecei a sentir um mal-estar imenso. E por sorte um colega, um grande amigo, chegou na hora que eu estava quase desmaiando. Então eu estava assim meio inconsciente, eles me levaram para um hospital. Fiquei recebendo oxigênio. Ele e mais duas amigas. Eles me levaram, mas olha, gente, eu sou tão determinada que quando eu acordava, abria os olhos, eu no oxigênio, quando abria os olhos, eu falava a eles: eu vou voltar para a refinaria. Eles diziam: não, Leninha, você não vai voltar para a refinaria, não, você não está bem. Dizia: quando o médico der alta, eu vou voltar para a refinaria. Então, para não me contrariar, eles se calavam. Quando o médico deu alta, eles disseram: olha, pelo menos essa noite você dorme na casa de... E aí era uma amiga, Nilzete. E eu fiz isso, dormi na casa de Nilzete. Mas logo pela manhã eu voltei para a refinaria. Então dos 60, teve uma metade de madrugada que eu tirei um cochilo lá, dormi na casa de Nilzete, foi muito bom. E aí voltei. Quando eu já vi que já tinha conseguido mais ou menos o meu objetivo, queria que fossem os remédios. Os remédios eu não tinha conseguido, mas já tinha conseguido que os colegas se revezassem para ajudar na aquisição desses remédios, organizassem uma maneira de eu receber esses remédios. O meu sindicato, infelizmente, nem compareceu, mas não fez falta não, porque é um sindicato que realmente não me agrada. Eu tive muitos amigos, muitos camaradas de associações petroleiras, nacionalmente colegas de
da minha federação, que foram né, estavam ali o tempo todo comigo, presentes nas minhas necessidades. Então foi assim que foi essa luta, o que ficou, muitas amizades, muitas lembranças, os medicamentos e a solidariedade que até hoje eu tenho, né, os colegas e as entidades me fornecem. E esse recado, olha, a lição que eu tiro de todos os atos que eu pratico é essa. Você pode até chegar sozinho, mas você não sai sozinho. Durante você vai tomando corpo e quando você está fazendo uma coisa por dignidade, você encontra outras pessoas dignas que estejam dispostas também a ajudar a alcançar o que você precisa para si ou para os outros ou para a coletividade. Então foi um período que eu fiquei ali por mim, consegui fazer algumas coisas pelos colegas e eles fazem até hoje por mim. E um dia eu ainda vou festejar o meu retorno dos meus direitos, o retorno dos meus direitos, e esses colegas, eles estarão lá para juntinho comigo comemorar. Então, olha, já vi que o vídeo ficou grande. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vou deixar aqui meu WhatsApp, como sempre. E olha, vão divulgando o canal, porque quando chegar em 1000 pessoas, vai ter aquele sorteio de é uma caixa de som. É uma caixa de som que eu achei interessante. Tá bom? Então, tchau. Obrigada sempre pela atenção. Eu ainda estou meio surpresa com o crescimento desse canal. Mas se está chegando, é porque é para acontecer mesmo. E chegando em 1000, ninguém nos segura com nossas lives diárias. Tchau, gente.